Bom dia, gente, bom dia para vocês. E a gente está a 2 dias do Natal, isso mesmo, 2 dias. Hoje a gente vai ler 1 Crônicas 8, tá? A gente vai ler a descendência de Benjamim. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família, tem cuidado do meu trabalho, tem cuidado de tudo que é meu, tudo, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos conhecer o Teu amor, entender a Tua palavra, Pai, porque o Senhor é bom, o tempo todo o Senhor é bom. Mesmo quando as circunstâncias não parecem boas, ainda assim o Senhor é bom, Pai. Em nome de Jesus, o Espírito Santo nos ajuda a orar e entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Gente, bom dia. A gente vai ler 1 Crônicas, tá? A descendência de Benjamim fala assim, tem uma breve explicação. O lado das tribos de Judá e Levi, o autor de Crônicas dá destaque também à tribo de Benjamim. Ao que parece, isso é assim, porque a tribo de Benjamim fazia parte do reino de Judá. Então lembra, no sul era Judá e Benjamim. O reino sul, cujos reis eram descendentes de Davi, ou seja, da tribo de Judá. Além disso, a cidade de Jerusalém ficava no território de Benjamim. 1 Crônicas 8:1. Benjamim foi pai de 5 filhos. Quem foi Benjamim? Benjamim, filho de Jacó, o último filho, caçula. Ele foi irmão de José, tá? O único irmão de José por parte de pai e mãe. Assim que ele nasceu, a Raquel morreu, que era a mãe do José e do Benjamim, né? A esposa que o Jacó mais amava. Tinha a Lia também, mas ele trabalhou por Raquel, né? Trabalhou por Raquel. O Labão, que era o tio dele, deu a Lia antes. Aí ele ficou casado com a Lia, mas ele trabalhou mais 7 anos pela Raquel. Trabalhou 7 e recebeu Lia e trabalhou mais 7 para receber Raquel de novo, né? E a Raquel, ela teve 2 filhos, José e Benjamim. E Benjamim era o caçula. E Benjamim não participou na revolta dos irmãos que tacaram o José lá no poço e venderam ele, tá? Benjamim não participou dessa revolta. Então, tanto que quando José prende um dos irmãos, ele pede, que é o Judá, ele fica muito culpado, né? Ele pede para ver o Benjamim. Ele quer muito ver o Benjamim, tá? Ele pede para trazer o irmão mais novo, que é o Benjamim. Aí o pessoal fala, eu não posso trazer, porque senão meu pai vai morrer, ou seja, já perdeu o José e vai perder o Benjamim, que é o único filho de Raquel, meu pai vai morrer, tá? Benjamim foi pai de 5 filhos. São estes os seus nomes por ordem de idade: Belá, Asbel, Araá, Noá e Rafa. Os descendentes de Belá foram Adar, Gerá, Abiúde, Abizua, Naamã, Oá, Aoá, Gera, Sefufã e Urã. Os descendentes de Ude foram Naamã, Airás e Gerá. Eles foram chefes das famílias que moravam em Geba, mas foram obrigados a sair dali e ir morar em Manaate. Gerá, o pai de Uzá e Aiude, foi o chefe deles nessa mudança. Saaraim se divorciou de suas 2 mulheres que se chamavam Uzim e Baará. Então vemos aqui um divórcio. Algum tempo depois, quando estava morando na terra de Moabe, ele casou com Rodes e teve com ela 7 filhos: Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Saquias e Mirma. Você vê que é um homem e ele se divorcia. Por quê? Por causa da dureza de coração dele. Ele não quer suportar as esposas e ele divorcia. Acontece que o divórcio ele é permitido, tá?
no caso de rebelião, né? O homem foi embora, o homem traiu a mulher, também pode ser a mulher foi embora, o homem ou a mulher traiu, houve agressão, né? Agressão física, então é permitido o divórcio. Fora desses casos, não é permitido, segundo a Bíblia, tá? Ou estupro também, tá? Pode acontecer. É muito comum, aliás, as pessoas tratam como comum o estupro dentro do casamento, tá? Ah, não, porque meu marido, eu neguei, meu marido estava com vontade, eles tratam como comum. Não é comum, é violência do mesmo jeito, porque uma mulher, quando ela é usada com violência uma vez, ela passa a ter nojo daquela pessoa. Para a mulher é diferente o ato, né? Então, se ela passa a ser tratada com violência uma vez, bastou, ela toma raiva e nojo. Nunca mais será igual, a não ser que se faça uma restauração, e aí tem que haver um coração realmente arrependido desse homem, senão acabou, tá? Então, ó, o amor vai embora, porque a admiração também vai, tá? Todos os seus filhos se tornam chefes de família. Saaraim, que é o homem, né? Teve 2 filhos com a sua mulher Uzim. Os nomes deles eram Abitube e Epaal. Epaal foi pai de 3 filhos, Eber, Mizan e Semede. Semede construiu cidades de Ono, de Lode e do povoado que ficava ao seu redor. Os descendentes de Benjamim, de Engate e Aijalon. Estamos falando de descendência, tá? A Rafa é importante? É. Leia as descendências, leia os números, leia as metragens, leia tudo que está contido na Bíblia. Porque tudo está lá por um motivo. E o motivo é que você entenda a palavra, tá? Não despreze. Então vamos lá, vai lá pentear o cabelo. Vai lá, vai. Eu não sei. Pede pra vovó. Os descendentes de Benjamim, Engate e Aijalon, Berias e Semá foram chefes das famílias que ficaram morando na cidade de Aijalon. Eles expulsaram os moradores da cidade de Gate. Entre os descendentes de Berias estavam Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá. Tem dia que eu tô melhor para ler esse monte de nome, né? Tem dia que eu enrosco, tá? Então depende também do dia. Os descendentes de Benjamim em Jerusalém, eles foram morar em Jerusalém, eles moravam perto, o território deles era perto, então assim, as tribos se juntou, Judá e Benjamim, tá? Ó, entre os descendentes de Epaal estavam Zebadias, Mesulam, Isequi, Eber, Ismerai, Isilias e Jobabe. Entre os descendentes de Simei estavam Jaquim, Zicre, Zabdi, Elienai, Zeletai, Eliel, Adaías, Beraías e Singrate. Entre os descendentes de Sazaque estavam Ispa, Eber, Eliel, Abidom, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifideias e Penuel. Entre os descendentes de Jeroão estavam Sanserai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zincre. Estes foram os primeiros chefes de família que moravam em Jerusalém e seus principais descendentes. É engraçado como as pessoas têm medo, né, do erro. Quando a gente, por exemplo, aqui eu tô lendo nomes muito complexos, muito difíceis, né, às vezes, e muitos nomes seguidos. As pessoas têm medo de errar, né? Eu percebo que as pessoas têm muito medo do erro, muito medo da exposição. Um conselho? Não tenha, não.
Errou, faz de novo, fala de novo, sabe? Não tenha medo. Até porque o julgamento das pessoas, ele dura muito pouco tempo, sabe? Por exemplo, um vídeo como esse, uma pessoa entrou, viu, julgou, daqui a pouco ela tem um monte de coisa na rede social para ela ver. Então, não vai fazer diferença, entende? Então, assim, às vezes a gente fica com muito medo do julgamento das pessoas, com muito medo dos erros, de errar, de passar vergonha. Isso é bobagem, tá? O dia que você desvencilhar isso na sua cabeça, você vai ver quanto tempo você perdeu, assim, atrás disso aí. Ó, os descendentes de Benjamim em Gibeão e Jerusalém. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maaca e o seu filho mais velho, Abidom. Os seus outros filhos foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote, e o pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. Aí, ó, a família do rei Saul. Dessa tribo de Benjamim vai descender Saul, que era um homem muito lindo, muito alto, ele era o maior da tribo. Porém, diante do gigante Golias, ele treme na base e ele fica com medinho. Aí entra Davi, que era um menininho, pequenininho, né, um ruivinho, entra na briga e Deus derrota Golias para Davi. Por quê? Porque Davi fala, você vem contra mim, né, com escudo, com espada, e eu vou contra ti pelo Senhor dos Exércitos. Ou seja, não é essa a fala, mas é o que quer dizer. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que quem vai contra Golias é Deus. Ele chama Deus para a briga. E Deus, obviamente, que honra o seu nome, não a Davi. O nome de Deus. Deus honra o nome dele. Deus tem honra pelo nome dele. Deus é fiel a mim. Não. Deus é fiel à palavra dele. Se eu estiver na palavra dele, eu vou receber desse benefício de fidelidade. Uma coisa muito importante é saber que Deus não é fiel a mim. Não é fiel a mim. Deus não é fiel. A mim, não. Deus é fiel à palavra dele. E quando eu ando na palavra dele, então eu estou andando na fidelidade de Deus, porque Deus é fiel à palavra dele. E eu ando na palavra dele e eu aproveito o benefício da fidelidade. É diferente. Quem tem que estar alinhado com a palavra sou eu para alcançar a fidelidade de Deus. Não tem como Deus ser fiel a mim se eu estiver andando fora da palavra dele. Porque, na verdade, ele não é fiel a mim, ele é fiel à palavra dele. Eu tenho que estar alinhada, andando em alinhamento com a palavra dele para receber essa fidelidade que ele vai dar à palavra dele. Então, Deus tem um contrato com a palavra dele, ok? Um contrato com a palavra dele. Quando eu estou andando na palavra dele, eu uso desse contrato que ele tem com essa palavra. Quando eu estou fora da palavra, eu tô aqui, ó, andando com a minha vida, a palavra dele tá aqui. Ele continua sendo fiel à palavra dele, ele tem um contrato com essa palavra, ele continua sendo fiel. Mas eu tô aproveitando a fidelidade de Deus? Não. Deus é fiel a mim? Não. Deus é fiel à palavra dele. E eu só uso da fidelidade de Deus quando eu estou alinhado com a palavra, tá? Então, essa bobagem de Deus, ele é fiel a mim. Não é não. Essa musiquinha tá erradinha, não é não, tá? Deus não é fiel a mim. Deus é fiel à palavra dele. E se eu estiver andando na palavra dele, eu vou aproveitar esse benefício da fidelidade dele. Se eu estiver fora da palavra, eu que me lasque. Mas assim, o termo exato é esse, tá? Então, ó. A família do rei Saul. Ner foi pai de Quis e Quis foi pai do rei Saul. Saul foi pai de 4 filhos. Jonatas, que era o melhor amigo de Davi. Malquizua, Abinadab e Esbal. Esbal, que é Isbosete, tá? Que vai ser rei depois de Saul.
tá? Mas ele também fica um tempo e não dá certo. Na verdade, quem comanda é o comandante da guarda, que é o... ai, não lembro dele, mas é ele. Jonatas foi pai de Merib e Baal. Quem é Merib e Baal? Esbocete não, é o Mefibosete, tá? Mefibosete. Então, ó, Esbaal é o Isbocete, é filho de Saul. E o Merib-Baal é o Mefibosete, que é filho de Jonatas, tá? Que foi o que depois o rei Davi manda chamar e dá para ele um lugar à mesa. Então, e as terras, devolve as terras de Saul, né? Então, ó, Jonatas foi pai de Merib e Baal. Por que eles não colocaram Merib e Baal? Porque podia dar referência ao deus Baal. Então, eles colocavam Mefibosete, tá? Colocaram o nome de Mefibosete. Que foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos: Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jeoada. E Jeoada foi pai de 3 filhos: Amelete, Asrimavete e Zinri. E Zinri foi pai de Moza. E Moza foi pai de Bineia. E Bineia foi pai de Rafa. E Rafa foi pai de Eliasa. E Eliasa foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos: Asrincã, Bocru, Ismael, Seraias, Obadias e Anã. Ezeque, o irmão de Azel, foi pai de 3 filhos: Ulão, Jeus, Elifelete. Os filhos de Ulão foram famosos soldados e atiradores de flecha. Lembrando que a tribo de Benjamim era uma tribo de soldados, tá? Flecheiros, eles eram muito bons e temidos, tá? Os filhos de Ulão foram soldados e atiradores de flecha. Ulão teve 150 filhos e netos, que nós não vamos falar, né? 150 filhos e netos é muita gente. Todos estes foram membros da tribo de Benjamim, tá? Uma tribo que não teve tanta expressão no sentido de Saul. Saul foi o primeiro rei maravilhoso, uau! Mas aí Saul põe dentro de si, ao invés de Deus, põe o seu próprio eu como dono dele, como Deus dele. E aí ele se lasca. Por quê? Porque quando nós vivemos nesse eu sou o centro do mundo, eu me lasco. Lembrando que isso é idolatria. Existe uma idolatria que eu só fiquei sabendo agora. O Jó, deixa eu achar Jó aqui, peraí, rapidinho. Jó teve uma idolatria. Por isso que Jó foi tentado na idolatria dele, tá? Peraí, Jó, peraí. E o Jó teve uma idolatria que muita gente tem, principalmente nós mães, né? Quer ver, ó? Jó. Peraí, eu vou achar. Vou achar aqui pra vocês. Ó, em Jó 3, fala assim, no versículo 25. Aquilo que eu temia foi o que me aconteceu, e o que mais me dava medo. Então Jó tinha medo, certo? Jó tinha medo. Aquilo que eu temia, o que ele temia? Nós vamos descobrir. Aquilo que eu temia foi o que me aconteceu. Então o medo, ele é um atrativo. Ou seja, eu tenho medo de ficar doente. Se você tiver medo muito tempo disso, provavelmente você vai ficar doente. Eu tenho medo dos meus filhos morrer. Cuidado, tá? Aquilo que a gente tem medo, a gente atrai. O medo é um atrativo, é uma fé negativa, mas é uma fé, tá? É a fé ao contrário, mas é fé. E o medo também é um espírito. Nossa, babando nessa idade, Jesus. Então vamos lá, ó, 25. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e aquilo que me dava medo me atingiu. O que? Não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. Aqui ele tá falando depois
que já aconteceu aquilo que ele temia. O que ele temia? Vamos lá. O que ele temia? Espera aí. Deixa eu vir aqui. Jó 1. Vamos lá. Jó 1. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada de errado. Cara bom, cara bacana. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, 10 filhos. Jó tem 10 filhos. Era dono de 1.000 ovelhas, dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 boi, bababá. Ele tinha um monte de riqueza. E escravo. Jó era o homem mais rico do Oriente. Até aqui tudo bem, ele tem 10 filhos, ele tem um monte de posses, ele é o homem mais rico, mas ele também é um cara honesto, bacana. Os filhos de Jó iam à casa um dos outros e davam banquetes. Cada um por sua vez, ou seja, um ia na casa desse, dava banquete, então os 10 sempre se reuniam, eles eram juntos, eles tinham uma união, era bacana, tá? E as 3 irmãs sempre eram convidadas para o come e bebe. Lógico, a irmã também trabalha, né? Junto com as esposas. Quando terminava uma rodada de banquete, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos para purificá-lo. Então, terminava o banquete que a galera fez, Jó ia lá e oferecia um sacrifício por cada um dos filhos. Olha o medo do Jó. Jó sempre fazia isso, versículo 5, tá? Jó 1:5. Quando terminava uma rodada de banquete, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifício em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque olha o que ele pensava, que um dos seus filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em seu pensamento. Ou seja, Jó pensava assim, eu vou oferecer sacrifício pelos meus filhos, porque pode ser que um dos meus filhos tenha pecado, e aí ele seja o quê? Castigado. Então Jó temia pelos filhos. E tudo que ele temia sobreveio a ele. Jó tinha medo que os filhos fossem mortos. Jó tinha medo que Deus tivesse cobrando alguma coisa desses filhos. Ou seja, o que ele temia era que os filhos fossem mortos. Quem virou a idolatria de Jó? Os filhos. No lugar de Deus, tá? Então, no lugar de Deus, Jó colocou os filhos. E aí um dia o Satanás foi passear no céu. E aí Deus fala, olha o meu servo Jó. Aí o Satanás fala, mas ele só faz isso porque ele tem tudo. E aí Deus fala, então pode tocar. O que é a primeira coisa que o Satanás toca? Então, vamos lá. Pois bem, faço versículo 10 de 1 Jó. Pois bem, o Senhor disse a Satanás, pois bem, faça o que quiser, contudo, o que Jó tem, tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Primeira coisa, tudo que ele tem, ele tinha esposa? Tinha esposa. Por que o Satanás não tocou na esposa do Jó? Porque ela é uma só com ele. A partir do momento que eles casaram e, obviamente, completaram ali o matrimônio, no ato sexual, eles são um só, carne da minha carne. Então ele não podia tocar na esposa, porque a esposa era um com Jó, tá? Mas aí ele vai lá, Satanás vai tocar na primeira coisa, olha só o que ele toca. 1 Jó 1:13. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos empregados e disse:
Nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam pastando ali. De repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram as espadas e só consegui escapar e trazer a notícia. Enquanto estava falando, veio outro empregado e disse: raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Eu só consegui escapar para trazer a notícia. Aí, ó, os irmãos estão lá, no banquete, certo? Ó, e aí na casa do Jó vai chegando empregado e falando. Aí 3 bandos de caldeus atacaram e levaram os camelos. Aí enquanto este ainda estava falando, chegou mais um e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. De repente veio do deserto um vento forte, soprou contra a casa e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram, só consegui escapar para trazer a notícia. Aqui não fala que Jó temia pelo dinheiro, pelos camelos, pelas ovelhas. Aqui fala que ele temia pelos filhos. Aí aqui de novo, Jó 3, 25 fala: aquilo que eu temia foi o que aconteceu. Entende? Então a idolatria de Jó eram os filhos. E nós mães, muitas vezes nós caímos nessa idolatria. O meu filho é tudo. Tanto que as mães, né, os professores, qualquer pessoa agora apanha da mãe, se fizer qualquer coisa contra o Enzo. Porque ela passa a idolatrar o filho. O filho é tudo. Agora, que essa historinha de ai, nasceu meu príncipe encantado, meu príncipe encantado veio de mim. Oi? Hã? Seu príncipe encantado, você está substituindo o espaço que seria de um homem, de uma relação saudável, pelo teu filho. E aí você vai ser um inferno na vida da sua nora, porque você não é mãe do teu filho, você é a esposa dele, porque ele é o príncipe encantado seu. Fora isso, você vai idolatrar esse menino a tal ponto de superestimar a capacidade dele e transformar ele num Enzo? Jura? Filhinho da mamãe? Sério? Ou então eu vou idolatrar meu filho a ponto de tudo que não aconteceu para minha vida eu vou dar para ele? Independente do resultado da criação, que com certeza já vai dar ruim, a idolatria é tirar o espaço que é de Deus e dar a algo. Então filhos passam a ser o centro, desrespeitando o esposo, né? Porque muitas vezes o próprio esposo é pai daquela criança e ele é desrespeitado. O filho tem mais vez do que o esposo. Desrespeitando o esposo, criando esses filhos de forma completamente torta, trazendo essa criança para o lugar de esposo na vida dessa mãe. E aí ninguém pode ocupar, porque ninguém é bom demais, porque ninguém é ela. Ela é a mulher da vida dele. E tirando o espaço que é de Deus. Ou seja, o Deus da sua vida é seu filho. Se seu filho for embora, se seu filho morrer, acabou a tua vida. Os outros filhos ficam abandonados. Muitas vezes, quando um filho morre na vida de uma mãe que tem muitos filhos, os filhos ficam mortos também, porque não tem mais mãe. Entende? Então, a que ponto vai essa idolatria? Olha o desastre que isso pode acontecer. O lugar de Deus é o lugar de Deus. Não tem como você tirar o lugar de Deus, nem para relacionamento, idolatria é relacionamento, né? Acabei de ver uma notícia aí que a mãe deixa o padrasto abusar da enteada lá, da filha, se ele não for embora. Meu Deus. Meu Deus, que nível de perversão, que nível de não é migalha mais, migalha é pouco, migalha é
É muito, na verdade. É comer bosta, é literal. Tá? É comer excremento mesmo. Entendeu? É literalmente cagando na boca. Que nojo. Sabe? E a gente que eu digo, porque eu também já idolatrei, as mulheres estão cada vez mais idólatras, cada vez mais colocando o homem em pedestal, colocando homem em relacionamento. Ai, só vou ser feliz quando eu casar. Ai, eu preciso. Ai, eu ligo pro Jurandir 300 vezes e o Jurandir não me atende. Eu morro sem esse homem e não sei o que. Ah, gente, vamos acordar. Nem filho, nem homem, nem dinheiro. Ai, eu dou tudo pro meu filho, homem, mulher. Mas e a atenção? E a família? Tem gente que corre atrás de dinheiro o tempo todo, mas não tem família. Negligencia a família. Porque eu tenho que ganhar, porque eu tenho que ganhar, porque eu tenho que ganhar, porque eu tenho... E a sua família? O que vai adiantar? Crianças não se importam com presentes. Acredite, crianças querem presença. É legalzinho ganhar um presente, mas é solitário, porque você não tem nem com quem brincar, para falar o português claro. Entende? Então, nada substitui o lugar de Deus. Nada. Nada substitui o lugar de Deus. Saul se encheu dele mesmo. Eu sou o cara, eu sou bom, eu faço, eu aconteço. Em submissão, achando que é o máximo, né? Tirou o lugar de Deus e colocou ele mesmo no trono. Fez uma estátua para ele. Tá? Então, não coloque nada no trono que é do Senhor. Nem teu filho, nem teu esposo, nem os relacionamentos, nem dinheiro, nem internet, nada substitui Deus. Nada substitui Deus. Você tem que estar firmado na rocha que é o Senhor, para depois as outras coisas serem acrescentadas, tá? Deus abençoe vocês, bom dia, fiquem com Deus, porque com Deus é sempre melhor. Tchau, gente.